Fala galera, beleza? Então passando aqui hoje para a gente falar sobre o caso clínico da semana, né? Caso clínico dessa semana, dor orofacial, cefaleias recorrentes, cervicalgia, alterações do humor, ansiedade relacionada a um estresse crônico e alterações de motilidade do trato gastrointestinal. Vamos lá? O paciente apresenta-se com uma queixa de dores recorrentes, uma das subcategorias, né? Temporais de dor contínua, recorrente ou contínua com flare-ups. Temos nesse caso uma paciente que relatava dores recorrentes há 5 meses, principalmente de localização bilateral em articulações temporomandibulares, uma localização em região occipital, parieto temporal e frontal supraorbitária unilateral, com características muitas vezes que ela me dizia ser uma compressão, mas que algumas vezes também relatava como se aquilo tivesse uma relação pulsátil no contexto cefálico. Cervicalgias associadas também de forma intermitente, um sono não reparador, né? Sabemos que o sono como preditor número 1, por um período prolongado, quando não efetivo, pode levar o paciente a um estado de hiperalgesia relacionado justamente por um processo de sensibilização central que pode estar também acontecendo nesse momento. E por isso que o rastreio através de questionários, eles nos levam a melhor elucidação das possíveis e prováveis causas que podem ser precipitantes, predisponentes e perpetuantes dessa queixa. Cronologicamente, dentro desses 5 meses de queixas recorrentes de dor orofacial, temos que ficar extremamente atentos se não temos um diagnóstico prévio, né, um diagnóstico primário, de uma disfunção temporomandibular que pode estar cursando sem ter sido tratada ainda até aquele momento. O que nós tínhamos relacionado cronologicamente ao início das queixas foram 2 retiradas, né, de dentes relacionados principalmente a molares, do lado direito maxilar e mandibular, e após isso uma queixa que começou com uma alteração artrocinemática relacionada principalmente à articulação temporomandibular do lado direito. Dentro do rastreio que nós fazemos, dentro da anamnese, a primeira coisa que nós temos que ficar extremamente atentos é se nós não estamos cursando com um processo já com 5 meses de cronificação dessa queixa. Então nós estamos numa fase subaguda. E dentro dessa fase subaguda é a hora que nós precisamos intervir, tanto no hands-on quanto no hands-off, com a maior eficácia possível para se chegar a um ponto de não cronificar a condição. Tínhamos uma característica naquele momento de uma dor mais nociceptiva, mas precisávamos, dentro desse rastreio, entender como é que estávamos tanto a questão de dor quanto de incapacidade relacionada funcionalmente à articulação temporomandibular. Um dos questionários que eu mais gosto de usar é o questionário de incapacidade de dor orofacial, o IDOI. Ele nos dá justamente parâmetros em 3 domínios específicos, né? O domínio dor, um domínio psicofísico, né? Um domínio psicossocial envolvido. Claro, dentro de todo e qualquer contexto de dor, nós vamos sempre ter o contexto biopsicossocioeconômico e ambiental relacionado a essa questão. Dentro disso, a paciente vinha recidivando constantemente, porque após ter feito um exame de imagem, uma ressonância magnética, que é o rastreio natural de quando você vai procurar o profissional, essa paciente me foi indicada por uma profissional cirurgiã, dentista bucomaxilofacial, de ótima referência clínica, para que fosse feita a minha anamnese e o manejo clínico relacionado a isso. Dentro do processo de anamnese, justamente o IDOI, que é esse questionário de incapacidade e dor orofacial, ele nos direciona muito bem para que nós possamos justamente sabermos se naquele momento a paciente tem um domínio maior de dor, se ela tem um domínio maior de limitação funcional e psicossocial e quais seriam as prováveis e possíveis comorbidades relacionadas a isso. Uma paciente com menos de 30 anos de idade, não temos, claro, nesse momento ainda tantas comorbidades associadas, porque ela não tinha um diagnóstico primário de uma enxaqueca. A cefaleia dela tinha todas as características e pelos testes, pelo direcionamento clínico, pelo rastreio que fizemos de uma cefaleia cervicogênica, que naquele momento, principalmente os níveis de C2 e C3, claro, Flex Rotation Test é um teste clínico preditivo para nos ajudar a entender se de forma biomecânica artrocinemática aquilo conseguia nos trazer alguma limitação funcional. Sabemos que o contexto da dor orofacial, da disfunção temporomandibular, que até aquele momento não tínhamos um diagnóstico prévio, pode cursar com uma nociplastia associada. O que seria isso? Uma alteração do processamento da entrada nociceptiva.
outra coisa que é extremamente importante, o questionário de sensibilização central, ele nos ajuda a entender o contexto biopsicossócio e ambiental, para também podermos direcionar o tratamento da paciente e com isso gerarmos um processo de autoeficácia e autoengajamento e automanejo dentro dessa condição. Dos dois questionários que eu uso muito nesses casos, um é o IDOI e o outro é o CSI. Os dois davam scores positivos, um para processo de sensibilização central, que é o CSI, e o questionário principalmente de dor orofacial e incapacidade relacionada a isso, tínhamos um score alto. O que precisávamos fazer naquele momento? Primeiro, o nosso papel no hands-on, ele é extremamente importante. O que precisamos sempre ficar atentos aqui, e que eu levo muito na minha prática clínica hoje em dia, é a terapia manual. A terapia manual é um excelente aliado, é um aliado importantíssimo no tratamento dos pacientes com queixa cefálica, mas a nossa atenção primária, principalmente em pacientes que estão em processos de pró-nocicepção, de maior sensibilização, é estarmos atentos a não somarmos muitos estímulos, porque os nossos estímulos hands-on, da periferia para o sistema nervoso central, podem, e claro, nós esperamos que gerem um processo neurofisiológico relacionado à hipoalgesia, à melhora da mobilidade, a um controle neurosensório motor associado com atividades que vamos fazer relacionadas a isso. Mas temos que estar atentos justamente porque o estímulo recorrente pode fazer com que esse paciente sensibilize mais. Dentro do exame de imagem associada, a paciente tinha, pelas minhas avaliações e por como foi o meu rastreio, uma escoliose craniana associada e que nesse momento a gente não teria como reverter isso mais, teríamos que lidar com o que temos. Uma alteração artrocinemática importante também da articulação temporomandibular. Claro, nós sabemos que os processos, de plagiocefalia, de assimetrias cranianas no desenvolvimento podem e vão levar, se não tratados na primeira, logo, infância, Nós temos ali nós somos um grande aliados como fisioterapeutas osteopatas desses bebês. Mas, naquela época, talvez não se visse muito isso como nós olhamos hoje, Então, a paciente acabou ficando também com uma assimetria craniana e, quando adulta, começou, talvez por isso também, a assimetria relacionada à articulação temporomandibular, uma assimetria relacionada aos côndilos mandibulares, principalmente o côndilo mandibular esquerdo em relação ao disco e à fossa temporal, que culminou também com uma alteração artrocinemática importante no que chamamos de lateralidade ou de ducção aumentada à direita. Não teria nenhum problema se pensássemos nisso e ela não tivesse nenhuma queixa relacionada. A retirada dos dois dentes com certeza podem e levaram a uma alteração oclusal naquele momento. E essa alteração oclusal também levou a uma alteração de funcionamento artrocinemático dessa articulação, que significa uma deducção aumentada à direita, significa que nós temos posicionalmente um côndilo esquerdo um pouco mais anterior e um côndilo direito ligeiramente mais posterior. Então, na abertura do rolamento do deslizamento artrocinemático, nós temos anteriormente um côndilo esquerdo que se anterioriza e começa o movimento, com um côndilo direito que desliza e rola posteriormente, e que naquele momento estava gerando um processo ainda de nocicepção aumentada, com a paciente também relatando muitas vezes uma plenitude auricular, incômodos na região do osso temporal. Claro, pelo processo de estresse, sono não reparador associado a isso, ela cursava com um bruxismo fásico, também em decorrência da sua atividade laboral, e da ansiedade, claro, que muitos pacientes hoje têm em decorrência do seu estilo de vida. Então, o nosso manejo nesse momento era importante demais, trazermos essa paciente para um autoengajamento, porque justamente, funcionalmente, ela já tinha receio de fazer certas coisas, como mastigar alimentos um pouco mais duros, falar por um pouco mais de tempo, sorrir, ter até as suas relações normais de beijo, de abraço, porque tinha medo que se encostasse na região, mesmo em se não cursando com alodinia, tá? Nessa região, geralmente, a gente não soma muito estímulo pelo PPT, pelo algômetro, a gente tenta fazer isso com outras formas, dentro dos testes quantitativos e sensoriais, só para entender se essas zonas hiperálgicas realmente elas estão difusas e muito espalhadas, o que leva, claro, o paciente também a sensibilizar um pouco mais de facilidade. O importante disso é trazer o paciente de novo para uma autoconfiança, um autoengajamento, explicando todas as coisas, não só pensando no cinésio patológico e no patoanatômico que o exame tinha nos trazido, que nesse momento com 5 meses ainda era importante para manejarmos essa condição,
Começamos todas as pautas do hands-on pautados com o tratamento osteopático, né? Pensando em todas as vias que poderiam estar carreando, entendendo onde estariam as maiores e piores disfunções que naquele momento poderiam estar agravando a condição, levando a um alto manejo no hands-off, principalmente com pautas autonômicas relacionadas a respirações específicas para conseguirmos levar essa paciente ao aumento do tônus vagal e um aumento dessa entrada parasimpática no quesito regulatório, para também ajudarmos no quesito sono, que é o preditor número 1, para assim conseguirmos jogar de novo esse paciente num dia a dia mais efetivo, trazer tudo que ela precisava voltar a fazer com confiança, e viemos fazendo isso durante algumas semanas, até que conseguimos negativar tanto o CSI, né, que um score no Brasil de 34 pontos, conseguimos cair aí para pelo menos 18 pontos, o que já foi excelente para nós, e dentro do IDOI nós chegamos a um índice que não tínhamos mais uma incapacidade funcional, tínhamos sim, claro, uma alteração artrocinemática que continuou, mas já não tínhamos mais os estalidos e as crepitações que assustavam a paciente, que também não é problema, mas como ela sentia dor ao fazer alguns movimentos, ela acabava ficando um pouco mais preocupada com a sua condição. Sabemos que o modelo medo-evitação acaba muitas vezes levando a uma catastrofização dentro da condição. E é dessa condição que nós precisamos trazer o paciente de volta, porque nós temos temporalmente ainda uma relação subaguda de quesitos crânio-cérvico-mandibulares, que são importantes de serem manejados no hands-on, mas trazermos isso tudo dentro do nosso hands-on muito legal e dentro do hands-off nos dá uma capacidade de melhora e de auto-manejo mais eficaz desses pacientes. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.